Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, estamos de volta. Câmara Debate, essa semana dedicada a relações trabalhistas e hoje, especialmente, vamos falar sobre doenças funcionais, acidentes de trabalho, estresse, enfim, o que o trabalho vem causando aos trabalhadores em relação a prejudicar a sua saúde e a sua segurança. E para discutir esse tema hoje, trouxemos aqui no estúdio a vereadora Gláucia da Saúde. Muito obrigado pela presença mais uma vez conosco aqui no Câmara Debate. Gláucia. Obrigada, Fernando. E mais uma vez a Câmara cumprindo com o seu papel, né? Que é falar com a população. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje para poder contribuir com o debate. Obrigada. Bom, aqui conosco também o Cleidson Moreira, que é consultor de Sistema de Gestão Integrada, gestor do site Portal Ocupacional, promove treinamentos, enfim. Além disso, é também profissional da área de segurança do trabalho, é isso? Muito obrigado pela presença aqui, Cleidson. Obrigado, Fernando. Eu quero agradecer a você, cumprimentar os colegas aqui presentes também, né? Cumprimentar o público que está nos assistindo. E, verdade, a gente está aí desenvolvendo esse trabalho há um tempinho já e vamos falar disso aí no decorrer do programa. Bom, muito obrigado, então. Do meu lado esquerdo, apresentar aqui o médico perito da Justiça do Trabalho, que vai prestar importantíssimas informações para a gente aqui, que é o doutor Marcelo Luques. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, doutor. Fernando, eu fico muito lisonjeado por estar presente aqui no programa, para a gente falar de um tema tão importante, né, principalmente para nós, a nossa carreira funcional. E gostaria de poder contribuir, agraciar os colegas também com algum conhecimento da nossa área e adquirir muito conhecimento aqui também com as informações que serão passadas. Bom, muito obrigado. E aqui também conosco o pastor Isaac Cruz, vereador também no Câmara Debate, como sempre contribuindo com a gente aqui. Muito obrigado, pastor. Olha, eu que agradeço e eu acho que um programa como este, né, eu acho que a gente tem muito mais a aprender do que falar. Nós estamos aqui com excelentes profissionais e o telespectador pode ficar certo que o assunto que vai ser abordado aqui é de grande valia para o dia a dia do trabalho de cada um. Então esperamos que no decorrer dessa programação a gente possa, não só o telespectador, eu particularmente estou mais aqui para aprender, né? Já vi que eu tenho que ficar mais ouvindo aqui do que falando. Bom, eu também. Bom, e você em casa, o pastor bem disse, o objetivo é esse, é levar informação, levar conhecimento, conscientização para você que está em casa e que no dia a dia está sujeito aí a sofrer um acidente de trabalho ou mesmo um acidente no trânsito, um acidente doméstico. E eu começo com uma pergunta bem direta, né? Qual a principal causa de acidentes, não só no trabalho, mas de maneira geral? Pode ser o Cleidson ou o doutor aqui. Vamos começar pelo doutor. É a atitude insegura ou é a falta de estrutura, enfim, a principal causa de acidentes? Na verdade, existe uma conjunção de fatores, né, que propiciam a ocorrência do acidente. Quando a gente fala no acidente, a gente tem que entender que o acidente ele tem duas circunstâncias. O acidente típico, que seria o acidente propriamente dito, o evento traumático que produz uma lesão, e o acidente doença, que também, do ponto de vista trabalhista, tem uma grande importância e relevância e também previdenciária. Então, assim, pondo dessa forma, se a gente considerar causas, né, elas são múltiplas, são multifatoriais. Então, nós podemos dizer que uma delas é a questão do trabalhador, com a questão do excesso de confiança, a falta de preparo técnico, às vezes o descuido no uso de um equipamento de segurança, a questão também do lado contrário, né, a condição de trabalho, às vezes que ainda hoje, no século XXI, em algumas circunstâncias são bem precárias, a gente vê isso muito com o pessoal do Ministério Público do Trabalho, existe inclusive trabalho escravo, então se existe trabalho escravo não existe cuidados direto com as coisas básicas alimentares do trabalho, como por exemplo a questão da segurança. E aí o acidente é quase que fatídico, né? É um evento quase que esperado. Existe uma pirâmide da Dupont que a cada atitude insegura gera a cada 30 mil atitudes inseguras, se não me engano, gera uma morte. E essa pirâmide vem descendo lá com lesões sérias, lesões leves, enfim. O ponto principal, acho que vem do trabalhador, né? É o ato da pessoa de não ter
de ter confiança demais, enfim, isso aí já gera todo um processo. Perfeito. Agora eu queria até aproveitar essa deixa da pirâmide do ponto. Posso? Posso, fique à vontade, então, doutor. A questão é a seguinte, a gente fala da pirâmide e a questão do acidente, a cada 30 mil casos, um acidente com morte, os notificados. E o subnotificado também não estão lá. Né? Então, assim, expressa-se e tem uma ideia generalista de que para cada 4 acidentes notificados, um foi subnotificado. Né? Então, assim, teria mais ocorrência nesse sentido e essa estatística seria bem maior. Ah, entendi. Então, a gravidade fica maior, né, se a gente pensar dessa forma. Então, os números não demonstram a realidade como ela é realmente. Do ponto de vista técnico até demonstraria, né? Mas no sentido fático, real, existe um agravante maior e a numeração às vezes nos presta de forma perfeita. Mas é aproximadamente isso. É que em cada acidente de trabalho que acontece numa empresa, ele tem que ser registrado através de um comunicado de acidente de trabalho. Então, muitas das vezes, ainda tem empresas que tentam esconder esse acidente. Por quê? Isso aí aumenta o FAT, né, dessas empresas. É o Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? Exato. Que ele é escalonado. Então, assim, quanto mais acidentes naquele tipo de atividade, essas empresas vão sendo um pouquinho mais penalizadas, entendeu? Então, ainda ocorre muito ainda que as empresas ainda tentam, né? Mas, claro, deixando claro, assim, que não são todas, né? Mas certo. Existe. Bom, Cleidson, continuando com você aqui, eu queria que você falasse sobre o sistema de gestão integrada, né, que é o que você faz consultoria nesse sentido. O que é especificamente esse sistema? Um sistema de gestão integrado, o que forma no caso, essa pirâmide? São as ISOs, né, que são a ISO 9001, que é sobre qualidade, a 14001, que é sobre meio ambiente, e a 18001, que é a de segurança do trabalho. Então, o que ocorre, principalmente nessas empresas que seguem normas internacionais, por terem aqui no Brasil uma filial, vem que eles têm que seguir não somente as normas regulamentadoras, eles têm que seguir também esses padrões, tá? Que são padrões do quê? Que eles vão estar identificando a forma correta de estar executando certa função. Que mais que eu posso dizer aqui? A carga desse trabalhador, né? Eu digo assim, quanto ao trabalho... me fugiu aqui agora, me perdoe. Não, tudo bem, tranquilo, pode ir. Tá? Enquanto isso, a gente vai falando aqui. Tá. Ou seja, são normas internacionais, tá? Que padronizam a área dessa empresa no geral, tá? Desde a qualidade de vida, meio ambiente e a segurança do trabalho. Isso independente da área da empresa, seja industrial, prestação de serviços ou logística, enfim. Exato. Tá. Essas normas, elas regem o trabalho independente da área. Independente da área. E vocês prestam consultoria para que essas normas sejam cumpridas dentro das empresas a contento. Sim, na verdade eu sou consultor na área, né? Mas tem as pessoas específicas que seriam o quê? Os auditores. Esses auditores que fazem essas implantações, tá? Então, assim, não existe um ramo específico. Se uma empresa X quer implantar um sistema de gestão integrada, ela vai buscar uma certificadora, né, que vai ter os consultores que vão estar fazendo esse trabalho juntamente com os auditores. Certo. E Uberlândia hoje, como está Uberlândia, as empresas, doutor? Porque a gente sabe que o empregador, né, o dono de uma empresa, ele tem lá os seus custos, os encargos trabalhistas, como o preço das coisas está subindo, enfim. As empresas estão procurando se adequar às questões de segurança e saúde do trabalhador, até mesmo para evitar prejuízos futuros, né? Uberlândia está a passos lentos, está bom, está ótimo, regular? Como está, doutor? Perfeito. No ponto de vista... A preocupação com a segurança,
ela tem que partir da natureza altruísta de cada um. Né? A própria pessoa tem que preocupar com a sua segurança e o empregador também tem que preocupar com a segurança da pessoa no sentido de não lesar ninguém, inclusive no preceito constitucional. Então, que vai dar diversos tipos de punições, pode ter inclusive punição penal, não só na esfera administrativa, dependendo de uma circunstância específica. Então, assim, quando a gente fala na questão, a gente tem percebido aqui, em Uberlândia especificamente, que é o nosso foco principal de trabalho, que o empregador tem tomado consciência dos danos reais que ele pode ter com essa circunstância, não só o dano em si com a saúde do empregado, como também os danos patrimoniais. Porque esse empregado que se acidenta, ou se lesiona, ou fica doente, que também é acidente de trabalho, segundo a legislação previdenciária, por equiparação, ele vai deixar de trabalhar, ele vai ter que ser substituído por outro empregado, vai, às vezes, dar problema na linha de produção, porque o substituto, às vezes, não está preparado para aquela atividade. Né? Então, assim, ele tem problema do custo operacional e ele também tem o problema do custo previdenciário, principalmente agora com a medida provisória que jogou para 30 dias, né, a responsabilidade do empregador de estar custeando de forma integral aquele profissional. Então, assim, dados conjuntos, como a gente falou no assunto anterior, são fatores múltiplos que fazem com que a gente passe a repensar nossas próprias condutas. Uma, que é desumano deixar a pessoa doente se nós sabemos a causa e podemos evitar. Outra, se essa pessoa doente vai trazer um prejuízo real, né? Não é fictício, imaginário, é real, realmente vai sair do meu bolso, e mais, ainda pode gerar um passivo trabalhista lá para frente. Então, assim, isso tem mudado a forma de se observar o empregado. O foco passou a ser realmente o empregado. E a gente percebe que o Uberlândia, o pessoal corre atrás. Né? Corre atrás. Os empresários de Uberlândia estão engajados nessa questão de buscar a saúde e segurança do trabalhador. Agora, a questão de saúde e segurança também não é só a física, né? A Gláucia é psicóloga, sabe disso também, que hoje existem muitos casos de doenças que afetam a pessoa mentalmente, né? Um estresse, uma estafa, e também existem muitos casos nesse sentido também acontecendo aí A Gláucia é psicóloga, mas assim, eu vou aproveitar a deixa aqui para falar do assunto. Claro, aqui está aberto, podem falar, viu, gente? Não precisa esperar. Inclusive, as projeções é que o mal do século, do ponto de vista ocupacional, são as doenças psicoafetivas, principalmente os transtornos do humor, como a síndrome de Burnout, tipo, tem várias denominações diferentes, conforme a pessoa que fala. Mas o que quer dizer? Uma síndrome reacional, trabalho, a pessoa fica deprimida, ela passa por uma sequência lógica de eventos, que passa pela fadiga, que tem a ver com o estresse, o cansaço, e o trabalho é aquela causa básica daquela circunstância, porque existem depressões de outras causas endógenas. Então, assim, esse tipo de patologia é muito comum e pouco notificada, pouco observada, pouco trabalhada, né? Inclusive por nós na justiça. Por quê? Porque falta as pessoas virem a público em programas como esse e colocar essas situações de uma forma clara, que as pessoas entendam e até o profissional entenda que aquela situação que ele está passando é uma doença, de repente. E pode ou não estar em relação ao trabalho, porque a gente põe assim e fica, tudo tem a ver com o trabalho. Não, doenças acontecem o tempo todo. Eu sou diabético, né? E não fiquei diabético por causa do trabalho. Vou dar um exemplo, por exemplo, muito comum, fugindo um pouco da questão psíquica, mas eu vou voltar a ela. Não, tranquilo. Não é porque eu trabalho em padaria, por exemplo, que eu fiquei diabética. Doença diabetes tem a ver com o trabalho. Eu não sou pago para comer pão doce, por exemplo. Eu sou pago para fazer pão, como padeiro. Né? Então, assim, a gente faz essas elucubrações técnicas para chegar a certas conclusões e a gente percebe que nesse conjunto a maior parte das doenças fica subdimensionada e às vezes nem são questionadas. E as doenças psicoafetivas são um grande grupo delas. E isso está realmente alterando de uma forma negativa as relações de trabalho. E essas doenças, elas afetam, gerando outras doenças também, outras né? Doenças, isso aí é um ponto importante. As doenças psicossomáticas, elas são realmente fortes do ponto de vista físico, porque elas dão uma referência física para a pessoa, mas quando você vai na busca da doença física, você não encontra. Está aqui, está na mente. E aí a ainda pessoa não se desenvolveu, sente, às vezes, né? inabilitada para trabalhar. A Previdência está cheia de casos desses. Pessoas que estão lá afastadas porque não tem um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico adequado, e elas estão afastadas por doenças que nem sempre são da ordem da esfera física, e sim da esfera mental, psíquica. Então é realmente um assunto que deve ser bem trabalhado. E a gente vê nas unidades de saúde, né, e hoje assim existe uma valorização muito grande dos médicos, né, que a maioria das causas das doenças são emocionais. E isso é muito difícil de você medir, porque são
né, causas subjetivas. Então, muitas vezes a pessoa é afastada, não consegue trabalhar, mas vai no INSS, por exemplo, a LER, né, lesão por esforço repetitivo, muitas vezes. A pessoa fala, eu não consigo, eu sinto dores, né? Tá, uma fibromialgia, por exemplo, vamos falar fibromialgia, que é tão difícil de você medir isso, né? Porque aí a pessoa, quer dizer, emocionalmente ela sofre, ela sente dores, e muitas vezes o perito lá, né, não que não considera, mas é difícil de você medir identificar, isso, né? Mas, Fernanda, assim, é isso. O trabalho é muito importante na vida das pessoas. A gente passa o maior tempo da vida da gente no trabalho, né? Então, nós temos que ser felizes no trabalho. E eu acho que a maioria dos problemas é porque as pessoas não estão felizes onde estão, porque são tantas causas, né? Questão de carga horária, questão de salário, questão da sua chefia, né? Muitas vezes da opressão, da cobrança, relacionamento. São tantos fatores ali que vão te oprimindo no trabalho e você não fica feliz com aquilo, você passa a adoecer também, né? Eu sempre coloco que a questão do trabalho deveria ter uma prioridade, para a minha vontade política também, maior do que é visto. Já avançamos muitos, né? Hoje nós temos centro de referência aqui do trabalhador, que ainda já faz tempo que existe na prefeitura, mas é incipiente ainda. Mas os meninos lá lutam, né? Fazem congressos e tentam assim, atingir a cidade e a região, mas eu vejo tudo muito, né? A questão do trabalho não é falada muito, né, Marcelo? Não é discutida muito a importância que tem. Você vê o tanto de afastamento que tem. A nossa previdência tinha que ter um olhar diferenciado. O tanto de pessoas que se ausentam do trabalho, né? Por questões de saúde, questão do acidente de trabalho, então, como ele disse que não é notificado, é muito grande a questão. Então, eu acho que está muito engatinhando ainda, sabe? A questão do trabalho, que a gente teria que fazer uma inversão aí e valorizar mais, sabe? Porque as leis trabalhistas, elas avançaram, né? As leis, hoje em dia, nossa questão trabalhista é uma das mais avançadas, mas não se fala sobre trabalho. Estão se esquecendo dessa parte psicológica, enfim. Eu vou chamar um intervalo aqui, a gente chegou no momento de chamar um intervalo, e a gente volta no segundo bloco, continuando com esse tema, inclusive o pastor Isaac, que está aqui para aprender, mas que tem a contribuir também, né, pastor? Espero, né? Ah, com certeza. Está ouvindo aqui, analisando, e está muito bom o papo. Tá. Bom, você em casa, dá só um tempinho aí, o intervalo é rápido, Câmara Debate volta já, não sai daí. Sessões em pauta. Os principais momentos das sessões ordinárias realizadas pela Câmara Municipal você acompanha durante os Sessões em Pauta. Os projetos debatidos e votados pelos vereadores e também assuntos de destaque abordados pelos parlamentares. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. Fique sabendo. Ao lavar louças, não deixe a torneira aberta o tempo todo. Primeiro passe a esponja e ensaboe. Depois enxague tudo de uma só vez. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Jornal da Câmara.
As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Estamos de volta à TV Câmara Uberlândia, falando sobre doenças funcionais, saúde e segurança do trabalho, um pouco também de meio ambiente, onde entra essa questão psicológica, né? Às vezes se preocupa muito com a empresa se preocupa muito com o equipamento de segurança, certinho, está usando o EPI, não está, trabalha em determinado horário, mas não se preocupa com o ambiente interno ali e essa pessoa acaba se criando ali um problema psicológico que vai afetar depois no físico. Existe a fiscalização em cima da questão física, não é? O Ministério do Trabalho, ele fiscaliza se os EPIs estão sendo entregues aos funcionários, se eles estão usando e tudo, mas não existe um olhar nessa questão psicológica também, né, doutor, que pode gerar... Isso é uma falha e há como reverter isso? Na verdade, do ponto de vista técnico, existe esse olhar sim, né? Inclusive a legislação determina que seja observado. É a questão que o pessoal chama de uma forma geral de ergonomia. Nós temos a ergonomia, a forma como você vê a pessoa, o ambiente de trabalho e a sua adequação ao ambiente de trabalho. Seria as máquinas, equipamento e as formas também de produtividade, como a Grossa bem colocou ali. Então, ritmo de trabalho, carga horária, cobrança, tudo isso realmente tem que ser observado, principalmente nas perícias e nas fiscalizações do Ministério do Trabalho, porque a legislação determina tais circunstâncias. É o que chama tecnicamente de macroergonomia, ergonomia cognitiva, principalmente quando leva para a parte emocional e psíquica. O problema é que existe uma legislação assim, realmente robusta, das legislações mais bem, que eu vejo, organizada do planeta nesse sentido. Nós sempre incorporamos todas as OITs do Ministério da Organização Internacional do Trabalho. Ele entra dentro da legislação com força de emenda constitucional, tudo é agregado dentro do sistema, só que a prática e a execução que é o grande problema. Aí sim, que é a questão da conscientização do empregador, a conscientização do empregado, todo mundo começar a aplicar as normas de forma adequada e até tem a questão do Ministério do Trabalho que ajuda quando fiscaliza, né? Então acaba cobrando o Ministério Público e todo o resto, a sociedade organizada, as associações, sindicatos, principalmente as pessoas de bem que estão preocupadas realmente com a questão da incoluidade física, ou seja, qual é a garantia da segurança da pessoa quando trabalha. Mas a gente tem que pensar nisso, não só também no nível do trabalho, como na vida pessoal. Por exemplo, até nós estávamos discutindo antes de começar aqui a palestra, que eu estava falando da NR35 para o pastor, né? A questão da obrigatoriedade de você ter um curso, né, um preparo para trabalhar em altura acima de 2 metros. É uma obrigação. A NR35, a norma regulamentadora 35, que fala sobre trabalho em altura. Tá? Só para complementar. Então, o que acontece? Eu tenho essa obrigação, o empregado, mas e o cara que não é empregado numa empresa? Terceiro, o terceiro, o cara que trabalha de forma avulsa, né? Ele deve receber o mesmo treinamento. Né? Exatamente, aquela legislação não foi feita só para o empregado, foi feita para todos. Na verdade, é uma questão de conscientização, porque as pessoas não adoecem, não fiquem doentes, porque não adoecem, não ficam doentes. Claro que se adoecer vai ficar doente, ele não tenham lesões ou acidentes. Né? Só que a gente ainda não se conscientizou disso como sociedade. A gente acha que a legislação é só para o empregador e não é, a legislação é para todos. E todos deveriam procurar treinamento específico, todos deveriam usar os equipamentos de segurança, até a dona de casa. Ela sobe mesmo nas escadas acima de 2 metros. A gente vê alguns casos, penduram em janelas para o lado de fora, domésticas, de uma forma geral. Mas eles estão fora do sistema, né, o assunto anterior, que foi direitos e deveres, eles estão fora do sistema porque a legislação foi feita para tal coisa. Não, a legislação foi feita para proteger aquela pessoa. Todas as pessoas. Para todos. Então, o doméstico tem que se adequar àquilo. O avulso tem que se adequar àquilo. Eu tenho que me adequar hoje até mesmo o trabalho informal também, né? O trabalho informal hoje aumentou muito, quer dizer, né? É muito valorizado o trabalho informal também. Exato. Até mesmo porque estão ligadas a alguma empresa, elas são, né, autônomas. Existe um terceiro. Eu vi se um terceiro, desculpe, só para encerrar aqui, se um terceiro sofre um acidente dentro da empresa, o nome que vai
aparecer é o da empresa, não é o do terceiro. Inclusive, né? o processo trabalhista vai figurar no polo passivo, provavelmente a empresa tomadora de serviço. Isso é natural. A própria empresa deve exigir esse treinamento dos seus terceiros. Né? Então, agora, assim, ela tem um prejuízo enorme quando ela... Agora, a Glaucia estava falando ainda há pouco com relação à lei, eu estou falando aí em questão da empresa se adequar. Como que é feito essa abordagem? Porque as leis existem, como são boas, como a Glaucia enfatizou, mas o problema é executar essa lei. Porque vocês vão nas empresas, nós estávamos comentando aqui fora, em off, que vocês vão nas empresas e dão o treinamento. Mas aí é a empresa que tem que solicitar para que vocês vão lá dar o treinamento. Como é que é feita essa abordagem? São diferentes, viu, pastor? Por exemplo, como perito da justiça, a gente faz uma avaliação judicial. Então, o que a gente faz na empresa, na verdade? A gente vai lá, avalia primeiro a pessoa, a doença, vê se ela tem, dentro das causas dela, uma possível causa ocupacional. Ou seja, algum daqueles fatores do ambiente de trabalho pode contribuir efetivamente para desencadear aquela doença daquela pessoa. E aí a gente vai no local avaliar e averiguar se aquilo existe naquele ambiente. E o técnico de segurança do trabalho também é exigido nas empresas que tem um técnico de segurança do trabalho que trabalha com essas questões, né? Eu ia até complementar. Cleidson, desculpa te interromper aquela hora, agora, até esse assunto aqui eu gostaria até de incorporar nele aqui, né? Tá. Para depois voltar no que eu queria dizer. Eu acho que eu entendi a pergunta do pastor. Na verdade, o que ocorre? As empresas de pequeno porte, que não são necessárias ter um técnico de segurança, ela tem de contratar, ou seja, ela tem um SESMIT, né, que é o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho. Ela tem de automaticamente contratar uma empresa de assessoria, consultoria na área de medicina do trabalho para desenvolver algumas normas regulamentadoras ali dentro. Ou seja, fazer um PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, fazer um PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e dentro desses programas é que vão estar definindo aquelas melhorias que a empresa tem de fazer para estar atendendo às normas, tá? Porque essas duas normas elas vão dando direcionamentos para todas as outras. Sim, mas quando a pessoa vai abrir uma empresa, ela já é orientada a isso? Sim. Na abertura da empresa, Sim, ela já é orientada sim. que ela tem que fazer esses qualquer empresa requisitos. tem que fazer isso? Sim. Independente do da número quantidade de funcionários, isso. ele tem que ter um técnico de segurança, Tem que ter né? uma Não necessariamente. O que ocorre? Na norma regulamentadora 1, que ela fala geral ali de tudo aquilo que está ali na Bíblia da norma regulamentadora, ela diz o seguinte, que a empresa que tenha um colaborador, que ela tenha colaboradores, que sejam em regime de CLT, ela automaticamente tem de trabalhar com a prevenção da saúde desse trabalhador, ou seja, cumprir as normas regulamentadoras, correto, doutor? Correto. Então, a NR1, que o Cleidson estava colocando, ela é o início de todo o sistema. São as condições gerais, né? São as condições gerais, as disposições gerais do sistema. É como se fosse o preâmbulo, o sumário do que vai ser o conjunto. Então, ela determina como é que vai ser orientado todas as outras. Então, o que acontece? Se você tiver um único funcionário, um colaborador, se abriu as portas, você tem que seguir, né? Desde que esse funcionário colaborador esteja atrelado às normas CLTistas. Aí vem aquela questão que nós falamos anteriormente. Aquilo que foi feito para o CLTista, ele deveria ser projetado para todos. Na verdade, a legislação existe, né? Só que é cobrado do empregador para quem tem um empregado no sistema CLTista. O resto, não. É onde esse tipo de palestra, esse tipo de debate, esse tipo de comentário que a gente faz, deve ser incutido dentro da cultura das pessoas. Aquelas normas que são bacanas e são múltiplas, e como o Cleidson citou, nós temos o PPRA. Eu não tenho que ter um PPRA na minha casa, um programa de prevenção de riscos ambientais. É obrigado a empresa ter um PPRA. Né? Então, assim, que é a NR9, a 7, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, ele vai ter o pessoal da consultoria, vai ter o pessoal do apoio, ele tem que desenvolver o trabalho, porque a legislação determina que tem esse pessoal, inclusive. Né? E aí ele vai realmente se adequar àquele sistema. O problema é o cidadão, que é o empregado doméstico, o avulso, que a gente estava colocando antes, que eles estão fora desse sistema e eles estão sujeitos aos mesmos problemas. Doutor. E estão sujeitos às mesmas insalubridades, às mesmas periculosidades que Deixa eu só na indústria ou no comércio. terminar de esclarecer aqui para a doutora Glaucia.
O que ocorre? Dentro das normas regulamentadoras, você tem a NR4, que fala sobre o SESMIT. Né? Ela que determina ali, por exemplo, grau de risco 1, tem até 1.000 funcionários, eu estou exemplificando, tá? Os números eu não tenho assim de cabeça. Até 1.000 funcionários, não é necessário, por exemplo, ter um técnico de segurança, um médico do trabalho, um engenheiro de segurança, né? Aí, de repente, você vai, grau de risco 2, 200 funcionários, de repente ele já tem ali no quadro que é necessário ter um técnico de segurança. Entendeu? Mas assim, não necessariamente... de ter a equipe não lá. esse técnico, a pessoa de corpo presente lá. Exato. Isso, lá na empresa. É o que eu estou falando para vocês, é igual eu estava explicando aquela hora. O que acontece? Quando não é necessário cumprir a norma regulamentadora 4 na íntegra, você automaticamente, o empresário ele tem de ter uma empresa que assessora, que ela assessora de que forma? Ela tem um médico do trabalho contratado, terceiro, lá na clínica, que faz o exame admissional, periódico, retorno ao trabalho, troca de função, demissional, né? E faça alguns atendimentos também, pedidos, por exemplo. Tem um colaborador que não está bem na empresa. Essa empresa entra em contato com esse médico do trabalho para ver se ele pode atendê-lo, para ver se é necessário encaminhar para um especialista, alguma coisa assim, certo? Juntamente com essa equipe desse médico, são as chamadas medicinas do trabalho, né, que assessoram essas empresas quando não há necessidade de ter o corpo presente, né, de médico, técnico, engenheiro, enfim. Então, aí essas pessoas, essa empresa, automaticamente, ela começa a fazer visitas nessa empresa, assessorando, vendo se, no caso, se o PPRA está em dia, se o PCMSO também, verificando o médico como medicina do trabalho, se os exames estão em dia, né? Mas aí existe esse elo entre medicina do trabalho com o RH da empresa, tá? Então, assim, só esclarecendo, um técnico de segurança, ou médico do trabalho, ou engenheiro de segurança, ele é necessário dentro da empresa de corpo presente de acordo com o risco da empresa e de acordo com o número de funcionários. Ao contrário, simplificando, ele tem de ter uma empresa de assessoria linkado ao RH da empresa. Tá? Doutor, pois não, Glaucio, pode falar. Eu estou lembrando aqui, porque nós somos muito procurados, né? Lá no gabinete, no trabalho também, aposentadoria por invalidez, por exemplo, todas essas causas aí, né, de doenças, te leva, né, e aí nós não fomos, né, orientados que você tem que pagar uma previdência. Quando você envelhecer, você vai aposentar, mas você tem que ter pago. Então ninguém pagou, né, não existe isso. Eu acho que o governo deveria ter orientado desde criancinha que a gente tem que contribuir para você também usufruir quando você precisa ter um afastamento, né? Então aí fica aquele meio termo. Eu não paguei, né? Tem 40 anos, por exemplo, tem uma doença que não se enquadra dentro da LOAS, né? Que é um benefício do governo, não é tão grave que se enquadra, aí fica naquele meio termo. Muitas pessoas não têm condição de trabalhar, tem alguma doença, mas não consegue, não pode ficar sem, porque não tem benefício nenhum, porque não pagou o INSS. Eu vou viver de quê? Eu vou receber o quê? Né? Que tudo isso tem a ver com as doenças ocupacionais também. Então é um volume muito grande das pessoas que não atingem, né, 65 anos de idade e que estão doentes aí. Isso acumulou, às vezes teve trabalho desde pequenininho, né? Você pega um adulto hoje, fui obrigado a trabalhar com 10, 11, 12 anos, trabalhei na roça, sofri muito, já está, mas não contribuiu, né? E nossa previdência está como está. Porque não foi orientado. Quantas pessoas falaram, eu quero agora, como é que faz? Ninguém nunca me falou que eu teria que orientar. Então a gente até lá no gabinete, eu me especializei nisso, de estudar tudo, porque eu quero orientar as pessoas. Você entendeu? Eu compro o carnezinho, faz isso, porque isso é papel do governo, né? Eu acho que isso seria papel de você ir orientando, quer dizer, as pessoas. E o INSS tem tudo a ver com o trabalho, né? Com o que nós estamos falando aqui, a previdência, né, tem a ver com o trabalho. Voltando da questão residencial, então,
como melhorar esse quadro? Por exemplo, a dona de casa não é enquadrada, né, dentro dessa discussão nossa aqui, mas é muito importante dentro de casa ter essa conscientização, essa orientação para a doméstica, ou a própria para os filhos, enfim. Existe alguma perspectiva nesse sentido, assim, ou depende de cada um mesmo? Em casa, o pai da família, de criar aquela cultura de saúde e segurança e impor ali, enfim. Não existe um programa específico para a pessoa residente, o doméstico, quando a gente fala doméstico, que trabalha no ambiente doméstico, e as pessoas que residem em sua própria residência, que também fazem atividades do dia a dia cotidiano que podem trazer riscos à sua segurança e à sua saúde. E acontece aos montes. Pessoas, né, que vão para sua rocinha no final de semana e bate um herbicida sem o equipamento de segurança. A dona de casa, igual eu estava citando, aquela hora que sobe uma escada acima de 2 metros e não sabe que tem uma circunstância de segurança que ela tinha que estar, né, seguindo para ela não cair daquela escada e de repente quebrar uma perna, um braço, ou pior, né, o fêmur, depois ter complicações mais graves, a coluna. Então, assim, não existe um programa específico de governo nesse sentido. Né? Isso tem a ver com a educação, né, Isso, gente? é cultura. Porque nas Educação, escolas cultura. a gente aprende muitas vezes coisas que não vai usar no dia a dia. Por exemplo, tem que lavar as mãos, senão eu vou ficar doente. Quer dizer, se a criança desde pequenininha Cultural, né? ela aprender aquilo, né? Você está falando Os produtos de exatamente onde eu ia limpeza, chegar. não ficar perto de uma A criança. base, né? É a base. Então, já que não existe um programa formado, o que nós deveríamos fazer como cidadãos conscientes e a própria pessoal que trabalha, né, engajada aí, junto aos órgãos públicos, né? Começar a conscientizar a base, desde a criança até o adulto. Inclusive o idoso também. Né? Que a pessoa fala, vou conscientizar a sua criança. Não, nós também podemos mudar nossos hábitos. Então tem que ter informação. Então a base é a informação. Só que tem que começar lá na infância. E a Graça falou uma coisa muito importante aqui, que eu considero realmente elementar. Nós gastamos muito tempo, nós desperdiçamos muita energia com assuntos inúteis, fúteis. E aqui, por exemplo, um assunto como esse, às vezes, não passa em escala nacional. Fica restrita à regionalidade, ao município. E isto tinha que ser colocado no dia a dia das pessoas, colocado na mídia, né, de forma periódica, colocado nas escolas. A gente vê muito matérias disso. em rede nacional falando sobre o uso do celular enquanto está dirigindo. Virou moda agora. Virou moda. É 3 segundos para atropelar alguém ou para bater no carro da frente. Todo mundo já até decorou, né? Mas realmente, isso é importante também, claro. Mas nós devemos olhar o resto, o conjunto da obra e começar a informar e conscientizar as pessoas. Tudo passa pela questão cultural. E a cultura começa na base. É na escola mesmo. E o Poder Legislativo, ele pode contribuir de alguma forma com isso? Eu acredito. Criar uma lei municipal que as escolas deveriam colocar socorros. saúde e segurança. Primeiros socorros, por exemplo, Primeiros nas escolas. socorros. Poderia uma audiência pública, né, para discutir isso junto aos diretores de escolas. Representantes aqui. O nosso papel aqui é justamente esse, é colocar os profissionais junto com os legisladores para buscar essas perguntas sugestões. Então são direcionadas a eles, né? E aí a gente entra com indicação e vem a questão. Né? Não gerando custo pro município. Eu inclusive entrei com um requerimento essa semana, foi lido essa semana, para criar os primeiros socorros dentro dos terminais de ônibus. Já aconteceu de pessoas irem a óbitos por passarem mal e ser solicitado o bombeiro e não dá tempo de chegar. Eu já tive casos, tenho colegas que trabalham em empresas de ônibus, que tem que socorrer a pessoa dentro de um ônibus. Se tem lá o primeiro socorro, lá uma salinha com um enfermeiro, que seja, não precisa nem um médico, já dá os primeiros socorros ali, que dá uma sustentabilidade de vida até chegar a receber o tratamento. São coisas que são ideias, pequenas coisas de grande valia, que às vezes a gente encontra dificuldade para pormos em prática. Nós aceitamos sugestões. Só para vocês terem ideia, porque assim, nós trabalhamos não somente na área de segurança do trabalho, como de emergências também, né? Então, assim, existe o chamado minuto de ouro, certo? Que assim, ocorreu aquele acidente, quanto antes houver uma intervenção ali, né, um atendimento, mesmo que seja um suporte básico de vida, você está aumentando a carga dessa pessoa de repente, ela poder chegar até um hospital, ao invés de ficar somente esperando ali, né, até que, no caso aqui da nossa região, que nós temos somente o bombeiro, né, o 93, está chegando até o local. Então, muitas das vezes, o que pessoas preparadas podem fazer no caso? Atenderam essa vítima,
se tiver já um conhecimento básico, ela já faz uma leitura do que é, e já ligando no 93, por exemplo, se teve uma parada de respiratória, né? Ele já liga e já pede o bombeiro, fala, olha, mande para cá uma unidade móvel e a vítima ela está em parada. Traz o DEA, por exemplo, que é o desfibrilador, entendeu? Então, assim, ele já vem uma informação exatamente, para assim, facilitar entendeu? o E são atendimento coisas depois. assim, são coisas básicas. Então, é muito Simples, importante. né? Fica essa sugestão de que, assim, que vocês levem isso, né, para a Câmara, para vocês discutirem esses assuntos que, de fato, assim, dá mais chances de vida àquele acidentado, Eu queria no até caso. aproveitar a deixa do Né? Fernando em relação a isso. Quando a gente fala, eu e observa na sociedade, a gente assiste um filme, qualquer coisa, vê um menino americano de 8 anos salvando a vida de alguém, né? É muito comum, ó, liga 911. É mais fácil um brasileiro conhecer o 911 que o 93 aqui. Por quê? Porque lá tem mais informação do que aqui. E nós temos mais informação de lá do que daqui. Então, o que acontece? A gente acha bacana, acha bonito e não para pensar, isso podia ser aqui. Exatamente. Não é? E aí, voltando de novo, usando o gancho de vocês, a Graça falou, por que não, por exemplo, e você falou, fazer uma lei orgânica municipal exigindo que tenha um curso de primeiros socorros. Gente, é básico. Não é difícil, não onera o custo, a própria professora faria um treinamento fora do sistema, um treinamento rápido de 12 horas, de 8 horas, tem treinamento de primeiro socorro de 8 horas, e ela podia aplicar isso com as crianças dentro do módulo, dentro de um módulo específico, ou até mesmo dentro de uma própria matéria, com ciências. Nós começamos a estudar essa possibilidade, eu acho que tem uma lei parecida com isso, nós vamos olhar, né, pastor? Olha lá, criança procura leva fazer pra cumprir, casa, porque né? o problema é fazer cumprir. Depende ela até já existe, está não, se não engavetada. gerar custo, eu gostei da ideia do treinamento, porque aí não tem que contratar profissional para isso, porque aí a gente não poderia fazer a lei. Mas se for dar o treinamento para as professoras darem, dá certo. Tem um Podemos custinho, fazer mas é um custo que é Não, válido, benéfico para a sociedade de uma forma geral. Imagina cada menino chegando em casa, virar para o pai e falar, papai, eu sei quando você não vai respirar, se você parar de respirar. O menino fala do jeitinho dele lá, que compreenda, né? E realmente ele aplicar na prática uma coisa tão simples como o Cleiton falou, que possa trazer um resultado mais efetivo. Por exemplo, o Cleiton puxou o assunto nesse sentido. Se eu der uma informação básica de um atendimento, a equipe vai chegar pronta para dar uma efetividade maior que atendimento, e no caminho ela já vai estar ligando para o hospital de referência e pedindo uma vaga. Tudo numa informação simples que alguém passou no local, de forma adequada. Qualquer criança poderia ter passado Quantas essa informação. pessoas morreram engasgadas já, né, em casa? Eu fico boba com isso, quer dizer, às vezes um simples procedimento Uma poderia... manobra simples, que qualquer pessoa poderia fazer, e não é feito, e uma vida se perde. Bom, e isso vale para o ambiente familiar, para o meio da rua, para o trabalho, enfim, vale para tudo, né? Vale para qualquer momento da vida. Quando a gente faz treinamento de segurança, puxando o gancho nesse sentido, a gente costuma falar muito disso aí. Para as pessoas, vocês não estão treinando apenas para executar uma determinada manobra para salvar a vida de alguém numa empresa. Vocês estão treinando para salvar seu pai, sua mãe, para quando estiver no clube a namorada passar mal, você poder ajudar uma pessoa sua na sogra, rua, uma pessoa na rua, um Para a vida transente. toda, né? Para a vida toda. Fernando, e sabe o que é interessante? Assim, que o que a gente... Eu posso chamar um intervalo? Claro. E a gente já volta diretamente em você? Vamos, pode por ser? favor. É porque o Luciano aqui já está dando sinal já há um tempinho, e televisão tem tempo, né, infelizmente. Bom, você aí, não saia daí rapidinho, hein? Nós vamos para um rápido intervalo e o Câmara Debate volta já já. Sessões em pauta. Os principais momentos das sessões ordinárias realizadas pela Câmara Municipal você acompanha durante os Sessões em Pauta. Os projetos debatidos e votados pelos vereadores e também assuntos de destaque abordados pelos parlamentares. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. Fique sabendo. Ao lavar louças, não deixe a torneira aberta o tempo todo. Primeiro passe a esponja e ensaboe.
depois enxague tudo de uma só vez. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Estamos de volta à Câmara Debate, hoje falando sobre saúde e segurança, doenças funcionais, acidente de trabalho, acidente doméstico também, enfim. O que a gente está discutindo aqui é importante para você e sua família, que é a saúde, a segurança e também, por que não, o meio ambiente. E no finalzinho do segundo bloco, eu interrompi aqui o Cleidson, que ia falar. E, por favor, Cleidson, agora, se não perder o raciocínio, eu deixo a fala para você aí. Certo. Era complementar o que o Dr. Marcelo estava dizendo, sobre o suporte básico de vida. Assim, a gente tem visto em vários treinamentos que a gente tem feito que essas pessoas, elas assimilam aquilo ali, absorvem, e você vê a vontade nelas de fato querer fazer a diferença, né? No caso de algum tipo de acidente. Tipo, de repente, está andando ali e viu um acidente automobilístico ali. De alguma forma, ele pode contribuir. E isso é automático na pessoa que faz o curso de primeiros socorros ou de socorrismo. Ela viu, ela sabe que ela tem de fazer aquilo ali, você entendeu? Que seja, se não consegue chegar até a vítima para fazer alguma coisa, pelo menos ela já sabe que ela vai sinalizar o local, entre outras coisas. Então, assim, isso é muito interessante. Alguma coisa a pessoa pode fazer para contribuir. Então, assim, eu acho que o nosso grande problema, ou seja, aquilo que a gente tem de lutar muito é para mudar a cultura, tá? A cultura, tanto, não somente das empresas, não, porque às vezes, muitas das vezes as pessoas ficam jogando assim, isso é porque a empresa não faz. Não, também no trabalhador, você entendeu? Ele também tem de ter essa cultura dessa mudança, de querer assim, olha, se eu fizer isso, se eu usar esse EPI, eu vou estar protegendo a minha vida, entendeu? É lógico, em algumas situações você aprende alguma coisa para nunca usar, né? Tipo uma brigada de incêndio. Você faz um treinamento de brigada de incêndio para você nunca usar, mas você tem de estar preparado caso ocorra aquele tipo de problema ali, para estar preparado. É como seguro, né? A gente faz o seguro, mas a intenção é não usar. Exato. Né? Só para você ter uma ideia, a gente estava até conversando agora há pouco ali. Eu vi em algumas situações a empresa, antigamente as empresas tinham uma certa resistência que achava que era gasto pegar e comprar um EPI para o funcionário. Isso veio mudando, você entendeu? Num processo lento ainda, mas veio mudando. Então algumas empresas começaram a fazer isso e tal. E eu vi em alguns momentos, por exemplo, até citei para o pastor quando a gente estava aguardando, que eu já vi colaborador que recebeu um abafador que custa R$40, R$50, R$60, talvez até mais, num ambiente ruidoso, que ele, para utilizar aquilo ali, ele vai estar atenuando o ruído, né? Ou seja, ele não vai ter um agravamento de ficar naquele ruído constante, né? E o colaborador simplesmente estar com ele no pescoço. Você entendeu? Virou enfeite. Virou enfeite. Então, assim, eu ia até fazer essa pergunta. Em que área? É mais a empresa que vocês têm encontrado? É mais uma pergunta a resistência ou na parte do funcionário? Porque eu também vejo isso. A gente vê, por exemplo, os maquinistas trabalhando aí nas vias públicas, e eu já vi muito isso. E aquele barulho daquela máquina, daquele trator, ele é prejudicial. E realmente ele usando um aparelho ali.
Quer dizer, isso acontece mais por parte da empresa, de não querer aderir aquilo para a empresa, ou por parte, no caso, do empregado, de não usar. Porque acontece, né? De ter os aparelhos e não estar usando adequadamente. Não usa, Olha, tem empresas... tem empresas... assim, a maioria das empresas hoje, ela, pelo menos na parte de EPIs, ela está atendendo bem, você entendeu? Que é os equipamentos de proteção individual. Se o PCMSO, se o PPRA, ele determinou que tem de entregar, por exemplo, luvas para um colaborador, né, com certificado de aprovação, eles entregam, tem a ficha de EPI, é marcado lá. Né? Então, hoje, eu digo muito mais que é por parte do trabalhador em não utilizar adequadamente do que a empresa em si não está fornecendo esse Aí cabe à equipamento. empresa a responsabilidade de fiscalizar, né? E Exato. pode punir? A empresa pode punir o funcionário que Na não usa o verdade, EPI? Mesma coisa, Pode falar, não, a mas não. questão da saúde, né? Mudança de comportamento, que ele falou questão cultural, questão educacional. Não é verdade? Você vai ensinar uma pessoa a comer verdura com 50 anos de idade, fazer uma atividade física, é muito difícil. O médico, ele orienta, né, doutor Marcelo? Você vai fazer essa dieta, tomar aquele remédio, mas quem tem que fazer? O paciente. Tem que fazer, não adianta, não tem médico no mundo, não tem profissional no mundo que vai verter. Se a pessoa não quiser, agora, se começar de criança, o barulho, né? Eu ia até entrar com uma lei, porque eu estou com saúde auditiva, o pessoal da universidade me procurou, nós levamos na Câmara, tinha uma lei dos barulhos dos carros, né? Que isso faz muito mal. Mas é tão complicado você passar uma lei dessa, sabe? Os carros que passam fazendo barulho, porque tem um monte de gente, tem um monte de empresa que ajuda esses carros. Então, tudo, mas se a criança, desde pequenininha, ela vê, olha, o barulho alto vai fazer, é prejudicial ao meu ouvido, né? Eu vou me educando dessa maneira, a minha audição, quando ela crescer e usar um equipamento desse, vai ser natural. Eu acho que vai ser natural. Olha, tudo como esbarra, ser humano é difícil de mudar a sua comportamento. Tem que ser da base, né? É difícil de mudar tudo a sua- esbarra exatamente da cultura, né? Porque se você ensina a criança, até me fez lembrar aqui, uma criança outro dia, estava conversando com um pai que foi repreendido pelo seu filho, ele foi buscar na escola e tinha se falado justamente com a questão de não jogar papel pela janela do carro, na rua, quer dizer, é um assunto que tem a ver com o que nós estamos falando. E a criança assistiu aquela aula, uma criancinha, e quando o pai estava conduzindo ela para casa, o pai pegou uma bala e abriu o vidro do carro, jogou o papel na rua. A criança chamou a atenção do pai, disse: olha, papai, nós aprendemos hoje na escola que não se deve jogar papel porque entope os bueiros. Então, isso é interessante. Eu acho que tem que se trabalhar uma política pública para começar na escola, porque, como você falou, ensinar gente grande, o babado, é difícil. Sugestões tem aí, né? Estão sendo dadas aqui e... Doutor, parece que o senhor queria falar alguma coisa e eu tenho que chamar as considerações finais. Aproveite esse momento. Agora. Vamos então. O senhor fez uma pergunta importante. Quem é o responsável realmente disso? É o empregador ou o empregado? Aí nós colocamos a situação em cima do empregado agora, né? Mas assim, a coisa é um pouco mais complexa. Sim. Né? A gente tem que entender que tem duas circunstâncias específicas nessa história. A condição segura e insegura de trabalho, que é a responsabilidade do empregador, e o ato inseguro, que é a responsabilidade do empregado. O ato. Então, a questão do ato inseguro tem a ver com a cultura, com o preparo, com a própria fiscalização do empregador, né? O treinamento específico, se ele realmente foi treinado para aquela atividade, porque ele pode estar cometendo um ato seguro por desconhecimento. Então, no final das coisas, não tem uma resposta única. É um conjunto de fatores que pode estar associado. Dependendo do local, do ambiente, um fator prepondera em cima do outro. Em cima do outro. Mas, assim, como o Cleiton falou, as empresas estão correndo atrás da questão dos EPIs, por exemplo. Aí eu vou pegar a deixa dos EPIs. Uma coisa é dar o EPI, fornecer a ficha do EPI. Outra coisa é fiscalizar o eventual e o real uso do EPI. Outra coisa é ver se ele está sendo guardado, conservado e mantido de forma adequada. Então, isso tudo é importante no processo do adoecimento. E o EPI tem validade também. E o EPI né? tem validade. Então, todas as circunstâncias têm que ser observadas não só pelo empregador, mas também pelo empregado, que é realmente o verdadeiro interessado na história. É a pessoa que vai ficar doente. Né? Então, assim, na verdade, a resposta é complexa. Todo mundo é responsável, né? De certa forma. Todos somos. Da mesma forma que
a pessoa tem que ter um treinamento para uma atitude depois que acontece algo, ela tem um treinamento de atitude antes de acontecer. Exato. Ele está vendo o colega fazendo algo errado, ele chegou, meu amigo, isso aí está errado, faz assim não que você pode sofrer um acidente. Enfim, de ajudar. Bom, eu vou ter que chamar as considerações finais, né? Infelizmente o tempo é curto, mas eu espero a gente poder discutir mais sobre isso em outras oportunidades aqui. E eu começo pela Gláucia, fazendo aqui o rodízio das considerações. Vereadora Gláucia da Saúde, muito obrigado pela sua presença aqui. Adorei o debate, pude rever um amigo que nós trabalhamos juntos, né? Quando eu coordenava a unidade do Tocantins, ele foi médico plantonista mais de 15 anos atrás lá, o doutor Marcelo, e há 15 anos que eu não o vi, então foi um prazer estar com você, viu? Sempre competente, né? Com o seu companheiro sócio aqui de trabalho também, né? Pastor Isaac, meu companheiro lá na legislatura, e Fernando, você, viu? Obrigado. Um excelente repórter, agradecer a todos aqui e dizer para a população assim, se você não está feliz no seu trabalho, né, procure, comece a pensar que é só um momento provisório ali, né, e comece a trabalhar isso dentro de você e visualizar o que você quer para ser feliz. E ali você suporta estar naquele lugar, né, que às vezes você não está feliz, é horrível você, não tem sentido você estar nesse lugar, é importante que você comece. E não é de uma hora para outra, eu não estou aqui, eu consigo passar para lá hoje. Eu tenho que trabalhar, né, para conseguir estar lá, tem um caminho. Então eu começo a estudar, eu começo a prestar um concurso, até eu estar num lugar que eu possa ser feliz. Com certeza isso, a gente vai ficar menos doente quando você está mais feliz. Tá? Obrigado, Gláucia. Cleidson Moreira, consultor SGI. Cleidson, nas suas considerações finais aí, aproveite para divulgar o portal, eventos, enfim, fique à vontade e muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite que você fez a nós, né? Agradecer os convidados aqui. Eu acho que é muito rico essas discussões, acho que tem de ter cada vez mais, né? Eu acho que a gente tem de estar sempre se mobilizando a trazer essas situações para a gente discutir para achar a melhor forma. Porque assim, cada um, pastor, doutor Marcelo, Fernando, eu, doutora Gláucia, cada um pode contribuir de alguma forma, né? Eu gostaria que falando para o pessoal de casa que nós estaremos aí agora no mês de abril. No mês de abril 28 e 29, Uberlândia vai estar sediando o primeiro congresso de saúde e segurança, que é o ConSaúde, com palestrantes aí vindos de São Paulo, do Rio, alguns aqui da casa, né, de Uberlândia. Então, assim, vai ser um evento muito rico que vai contribuir bastante para a cidade de Uberlândia e região. Também estarei em maio, do dia 24 a 28, em Jujuy, na Argentina, também num congresso de HSEQ, tratando desse assunto aqui, que é saúde e segurança. Ou seja, vocês podem ver que assim, o mundo inteiro está falando desse assunto. Preocupado, né? com isso. Aproveitando também, nós temos a SS Treinamentos, que hoje está lotada na UNED, União das Empresas do Distrito Industrial, que é um polo voltado para a segurança do trabalho. A gente trabalha lá com treinamentos de brigadas de incêndio, trabalhos em altura, né? NR33, que é espaços confinados, primeiros socorros, ou seja, a gente tem mais de 30 treinamentos diferentes, atendendo normas regulamentadoras, instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, NBRs, e assim, quem quiser visitar o local, está de portas abertas, é só entrar em contato conosco. O site é www.sstreinamentos.com.br. Inclusive tem um centro de treinamento lá, né? Esse é o centro de treinamento. E o portal ocupacional, com informações diversificadas sobre saúde e segurança, é portalocupacional.com.br também? Exato. É um portal sobre saúde, segurança e meio ambiente, que faz isso que a gente está fazendo aqui. Discute sobre saúde, segurança e meio ambiente. Bom, então quando esse programa estiver no portal da Câmara, você vai
oferecer o link lá no portal para que esse programa seja assistido lá também. Exatamente. Bom, Cleiton, muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Dr. Marcelo Luques, médico perito da Justiça do Trabalho, enriqueceu muito aqui esse debate. Com certeza a pessoa mais indicada entre todos aqui também para estar aqui. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui perante pessoas ilustres, né, falando sobre o assunto, um tema tão importante, atual, presente, né, é um tema de grande relevância social. Eu gostaria que isso, como eu disse aqui no meio da palestra, fosse mais difundido, né, pela mídia, inclusive. Eu acho que isso realmente enriquece a cultura. Nós falamos o tempo todo em cultura aqui, formação de caráter, formação de personalidade, formação de cidadão, né, é o tipo de programa que eu acho fundamental. Então, por isso, eu realmente agradeço a presença, estou à disposição aqui para contribuir sempre que necessário com informações. Vou fazer também uma puxada de sardinha para o lado da gente, a questão do portal claro, fique à vontade. O Cleiton já adiantou ali, né, a respeito do assunto. O portal ocupacional é um portal de informação na área de saúde, segurança e meio ambiente. E o nosso grande objetivo é exatamente esse, passar informações acerca de segurança, saúde e meio ambiente e fazer com que as pessoas tenham um ambiente virtual na qual ela possa trocar informações e pegar também conhecimento, né, e difundir esse conhecimento na rede. Então, assim, a gente fica satisfeito em estar tendo esse espaço, inclusive, de fazer a propaganda dele, viu? Pode contar sempre. www.portalocupacional.com.br. Conte sempre conosco nesse sentido aí de divulgar essas coisas importantes para a sociedade. Bom, pastor Isaac Cruz, vereador, mais uma vez conosco, sempre uma honra recebê-lo aqui, muito obrigado. Eu que agradeço, como eu disse no início desse programa, né, que realmente nós íamos aprender muito. Eu espero que as pessoas, telespectadores que acompanharam em casa, comecem a praticar isso na sua vida, porque você sabe que às vezes é difícil, é incômodo a pessoa usar um equipamento conforme orientado, mas é como um cinto de segurança, né? Quando ele foi lançado que era obrigado, era incômodo. Eu mesmo me sentia incomodado. Hoje, quando eu sento no carro, eu não saio sem colocar o cinto, se tornou um hábito. Então, que você possa colocar isso como hábito da sua vida, né, para que possa te dar uma melhor condição de trabalho, e os empresários que eles possam realmente fazer a fiscalização na sua empresa para que você não seja penalizado. Eu acho que os meios de comunicação, eles têm que investir nisso. Infelizmente, a gente vê, eles só divulgam, desculpe, mas o que não presta, só sobre crime. Está aí um assunto interessante, tantas horas que são perdidas, ficam perdidas aí. Então, a gente tem que abordar isso, sim, porque a sociedade ela precisa saber da importância, né, até para aprender a se valorizar. Porque isso é uma valorização. Eu me comprometo aqui, antes de me despedir, juntar forças com a Glaucia para que a gente possa, de repente, quem sabe, dar uma ideia de levar isso para dentro das escolas, né? Muito obrigado. Bom, eu agradeço a todos e a você em casa que nos acompanha também, muito obrigado pela sua audiência e lembre-se, né, se você for ao trabalho ou a lazer, lembre-se sempre que tem alguém que te ama esperando em casa, né? Isso aí acho que é a primeira razão para a gente cuidar da nossa própria segurança. E você pode contribuir com o programa através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até um próximo Câmara Debate.